Olá, olá, acadêmicos e acadêmicas. Tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando a nossa penúltima aula sobre direito dos advogados e das advogadas, evidentemente. Mas, como nós já observamos, em outros encontros, existe uma legislação específica, um dispositivo legal específico para tratar dos direitos das advogadas, a lei número 13.363 de 2016, tá bom? Nós já vimos este dispositivo e agora nós vamos para os dispositivos, os artigos que compõem, assim, o artigo 6º, né, que nós já observamos, e agora o artigo 7º, composto de 21 incisos, que fala sobre o direito dos advogados e das advogadas, tá? Bem, na aula passada nós estudamos a análise de autos pelo advogado ou pelos advogados perante órgãos do judiciário, legislativo e administração pública, e instituições que conduzam investigações para apuração de infrações, bem como direito de vista, né? Então, ao observar, o advogado pode observar o artigo 7º, inciso 13, 14, 15, 16, parágrafo 10º e 12, está aqui, né? A 12 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, podemos observar, né, como nós vimos na aula passada, o Poder Legislativo, Judiciário e Administração Pública, os advogados têm livre acesso aos documentos, mesmo aqueles, né, evidentemente, os que tramitam em sigilo, tá? E aí vimos também a lei, né, a lei que vai, mais recente, 2016, lei 13.245, que fala sobre a autoridade competente, pode limitar, né, o acesso do advogado às provas relacionadas às diligências, né, como, por exemplo, aconteceu agora, no caso, né, se não me engano, aconteceu em 2018, daquele rapaz que foi condenado, né, por ter, de certo modo, provocado, arremessado aquela moça, né, da janela do apartamento, né, crime de feminicídio. Nesse caso, por exemplo, pode limitar, sim, o acesso do advogado para a questão do sigilo mesmo da investigação, para não comprometer o quê? A eficácia, a eficiência e as finalidades das diligências, tá? Através também da súmula vinculante, número 14, nós observamos que os advogados e advogadas têm acesso, né, às cópias, apontamentos, eles podem fazer apontamentos. Inclusive, nós vamos estudar logo em seguida que também os advogados têm direito, e as advogadas têm direito às salas especiais, né, às salas especiais no judiciário, no legislativo, para poder, na administração pública, para poder trabalhar, né, De tal modo que essas salas não serão custeadas assim, a manutenção dessas salas não serão custeadas pela OAB, mas sim pelos órgãos competentes, né. O advogado tem que ter esse direito, né, de poder trabalhar. Às vezes tem uma audiência que é pela manhã, mas ele não quer se deslocar, a casa dele é muito longe, e ele quer ficar ali, estudando, lendo, anotando, tendo acesso ao Wi-Fi, enfim, tendo o seu computador ali, quer trabalhar. E ele tem que ter o sossego, né, para enfim, fazer os apontamentos e trabalhar em paz, né. Bem, ele pode ter acesso ao meio físico ou digital, exames, documentos, autos, processos, independente da procuração, né? Salvo os sujeitos a sigilo. Artigo 7º, parágrafo 10º, tá? Bem, e aí, claro, como nós falamos, a Lei 13.245 de 2016 irá especificar que, sim,
a autoridade competente pode limitar o acesso do advogado, né, para não comprometer a investigação. Bem, ter vista dos processos do Judiciário da Administração Pública, qualquer natureza, eles podem retirar pelos prazos legais. Quais são os prazos legais? Isso costuma cair muito, essa questão, né, prazos na prova da OAB, né? Importante se atentar a isso, né? São 10 dias, né? A gente está no artigo 7º, inciso 16. Também no artigo 7º, inciso do parágrafo 12, consta aí que o advogado não pode prejudicar o exercício da defesa, né? Pode ter acesso somente a elementos que já estão registrados, né, em processos. Ou seja, a inobservância do inciso 14 implicará em responsabilidade criminal, né? Em responsabilidade criminal, ou seja, pegar ali alguma prova sigilosa, que já não esteja ainda registrada no processo, é confidencial, é crime, né? Sem prejuízo do direito subjetivo do advogado em requerer o acesso. Ele pode requerer, cabe o juiz competente decidir pela aceitação ou não, né? Bem, agora, uma parte muito delicada, que às vezes comenta-se, né, e costuma conflituar com a prerrogativa da questão da hierarquia, né, que os advogados, defensores públicos, magistrados, não têm, assim, uma hierarquia, né, não tem algo de subordinação entre eles, deve ser tratado com decoro, né, com cordialidade, urbanidade, é justamente o desagravo, né, o desagravo. Essa prerrogativa não pode ser tida como algo abusivo pelo advogado, né? Qualquer coisa assim, você está já me desagravando, você está me agravando, melhor dizendo, e vou partir para o desagravamento, o desagravo de determinada situação, né? De determinada situação. Então, o desagravo público do advogado, ou seja, determinada ofensa, você agredir um advogado, seja verbalmente ou fisicamente, não está agredindo somente o advogado, mas sim a instituição OAB. Mas para isso acontecer, né, para o advogado ter essa prerrogativa, é necessário que ele esteja, que o agravo seja pelo exercício de sua profissão ou função que exerce na OAB. Isso está no artigo 7º, para incisos 17, parágrafo 5º, e também no regulamento geral, artigo 18 e artigo 19. Bem, o advogado ofendido, né, ele vai, independente, ele pode ser, né, ele, por via própria, ele pode fazer, assim, vamos dizer, o desagravo publicamente, né, o desagravo é público, né, pode ser diretamente ao OAB, ou até mesmo por terceiro, né, uma pessoa que viu um advogado sendo ali humilhado, insultado, e ele estava no exercício de sua profissão ou função da OAB, e ele né, denunciou ao conselho, né, ao conselho seccional competente. Aí, claro, o desagravamento vai ser, né, julgado pelo conselho, tá? É o desagravo. Então, essa é uma prerrogativa do advogado. Tem um né, ele foi agravado, ou seja, ele foi ofendido, ele foi humilhado, achincalhado, publicamente, e ele pode denunciar, né, ou até mesmo outra pessoa pode fazer, tá? Deve ser, né, deve atender esses requisitos, preste atenção, muito importante. Não é qualquer agravo, né, não é qualquer, vamos dizer, ofensa, melhor dizendo, não é qualquer ofensa, tá?
deve ser em função de sua profissão, devido a atividades profissionais, em razão do cargo que ocupa em função da OAB, tá? Via de regra, o desagravo, né, deve ser desagravado publicamente, ou seja, será desagravado pelo Conselho Seccional competente, o local da ofensa, né, o local da ofensa. Bem, o desagravo, né, veja bem, o desagravo é uma medida que, vamos dizer assim, é uma forma de irá apurar, né, os fatos, vamos dizer assim, como foi, como que ocorreu, deve ser no exercício da profissão ou função que ocupa, né, o cargo que ocupa na OAB, né. Pode ser o desagravo, né, essa medida de desagravo pode ser provocado pelo advogado ou qualquer pessoa, de ofício pelo conselho. Pode ser de 3 formas, tá? 3 formas. 3 formas, ou seja, provocado pelo advogado, o advogado foi ofendido, e ele vai lá no conselho e denuncia, né, que foi humilhado, né, enfim, por alguma autoridade, por algum juiz, um magistrado, enfim, um procurador, humilhou e tal, né? Ou por qualquer pessoa, o cliente, por exemplo, conversando com ele ali, o cliente percebeu que o advogado estava sendo humilhado, estava tendo, assim, um assédio com relação ao advogado, ou advogada, né, ou advogado. Então, o cliente pode sim, né, denunciar, pode, ou outra pessoa que está ali, né, um servidor, um civil, enfim, pode fazer a denúncia. De ofício pelo próprio conselho. O conselho soube disso, verificou, observou, então pode sim fazer o desagravo. É um ato público, sessão solene, né, porque não não, o advogado diz, né, o advogado, determinado advogado, não quero fazer isso, eu não quero, deixa para lá, não tem problema, não, de forma alguma, independente do consentimento do advogado, por isso que tem esses dois aqui, ó, esses dois critérios, né, essas duas características da denúncia, pode ser pelo advogado, o advogado não quer, tudo bem, eu não quero, mas uma terceira pessoa e uma quarta pessoa pode querer também, no caso, outra pessoa que presenciou, ou até mesmo o conselho, independente, né, independente do consentimento ou concordância do advogado. Bem, ato público e situação solene. Mas por quê? Né, por que isso? Por que a questão do desagravo? Peraí, também não é para tanto, não, né? Não é questão do advogado, não é simplesmente o advogado não querer ou não, né, enfim, não querer do advogado, né? Não, mas sim pela, vamos dizer assim, lisura, né? Pela manter, mais do que ordem, né? Mas sabe, o brilho da OAB, né? E até mesmo a credibilidade da OAB, né? Enfim, né? Você, independentemente da sua vontade ou não, o desagravo deve acontecer. Né? Na sessão pública não se trata de um advogado, mas sim da instituição. Né? Quando os doutores, né, quando eu chamo alguns advogados para conversar com vocês, então, eles não estão representando somente o advogado ali, né, o João, o Pedro, não, a Maria, não é o advogado, não é a doutora Maria, não é a doutora Joana, não é a doutora Lúcia, não, é a OAB que está representando ali também, né? Mas o desagravo, o objetivo é garantir os direitos da própria classe da advocacia, né? E não é advocacia, não, é cacia, tá? Muito cuidado, muitas pessoas erram isso, tá bom? Da advocacia, tá? Então, ofendido nos cargos de Conselho Federal e presidente do Conselho Seccional, o artigo 19 do regulamento do Conselho Federal diz também que o caso, né, ofendido nos cargos que ocupa, né, ou seja, de Conselho Federal, ou até mesmo presidente de Conselho Seccional, isso está previsto no artigo 19 do regulamento.
Dito isso, podemos observar um exemplo, né? Por exemplo, um desagravo público via Conselho Federal, né? O advogado ofendido perante o STF é nível nacional, né? O STF ali, palavra cortada, por exemplo, durante uma sustentação oral, deve se revestir de ofensa grave, violação das prerrogativas, com repercussão nacional, ou seja, STF e o STJ, né? Então, ali vai dar uma outra dimensão, porque se trata de algo, né? Ou seja, além de ser do Conselho Federal, foi algo nacional, né? Foi algo grave. Não configura desagravo fora da profissão. A prerrogativa só vale se for em exercício da profissão ou que ocupa, cargo ou função que ocupa, tá bom? Na OAB. Por que estou dizendo isso? Porque ocorre que pode ser por uma ofensa pessoal, né? Por uma ofensa pessoal, o advogado se sentiu ofendido, e quem vai apurar isso? Né? O relator do processo, caso constate, né, no processo que foi uma ofensa pessoal, ele vai optar pelo arquivamento, artigo 18, parágrafo 2º do regulamento geral. Atenção, tem que ser exercício da profissão mais uma vez, e em razão do cargo que ocupa na OAB, tá? Não pode ser por bel prazer, não, eu fui ofendido, né, eu fui ofendido ali, mas onde? Foi numa determinada, você estava exercendo sua função, estava ali como advogado de determinado cliente, você foi ofendido, como que você... E aí vai apurar, né, como é que ocorreu o fato, tá? E hoje nós temos uma ferramenta chamada celular, né? Você, vamos dizer assim, não pode projetar provas contra você, mas, evidentemente, você deve se munir ali de provas que comprovem determinado, né? Enfim, a pessoa está ali sendo humilhada, sendo constrangida, né? Sendo constrangida, então, ela, enfim, pode sim, né? Você está no exercício de sua profissão, né? Não tem problema. Agora, não tem filmagem, não tem nada disso, vai haver testemunhas, né? Quem estava no ambiente, né? Tudo isso vai ser apurado. É um processo como qualquer outro, né? Ainda mais, não está prejudicando somente o advogado, mas sim a instituição OAB, tá? Bem, outra prerrogativa, tá bom? Outra prerrogativa, direito, né? Então, é o uso de símbolos, né? Outro uso de símbolos. Você, como estudante da OAB, ou como estudante de direito, não pode ainda utilizar esses símbolos aqui, né? Esses símbolos, ou até mesmo essa vestimenta, pode utilizar. Só quem pode utilizar isso aí são advogados, juízes, magistrados, ministros, né? Tá certo? São as vestes talares, né? São as vestes talares. Somente advogados regularmente inscritos, né? Regularmente inscritos podem usar símbolos privativos da profissão. Advogado que não paga, assim, sua anuidade e tal, tudo bem, né? Você não está inscrito em subseção nenhuma, em seccional nenhuma, né? Então, por que você vai utilizar esse símbolo, né? Entende? Tá certo? Então, advogado ali, ele deve estar regularmente inscrito na OAB, e deve utilizar, sim, pode utilizar o símbolo. Bacharel em Direito, posso utilizar? Não pode, você não tem OAB. Você não tem OAB. E a pessoa passa por um constrangimento, né? Você está ali e a pessoa vê o símbolo da OAB no seu carro, se interessa ali e vai solicitar ali sua ajuda. Não, desculpa, eu não tenho ordem, não tenho OAB. Mas, às vezes, você pode ser até estagiário de determinado escritório, mas, enfim, você não pode utilizar, tá bom, esses símbolos, tá? Isso foi através do provimento, está no artigo 7º, inciso 18, está no provimento 8 de 1964, do Conselho Federal da OAB. Vestes talares, insígnias, imagem da justiça Temes, né, você não pode utilizar balança, né,
Ah, professor, posso utilizar não a balança ali para isso representar? Ah, tudo bem, se consolidou ali num senso comum, né? Houve ali uma popularização desses símbolos, né? O estudante quer mostrar que faz direito, que cursa, né? Bacharelado em direito, não tem problema. Agora, você não é advogado e, né, o bacharel em direito ainda está estudando para a OAB, já se considera advogado? Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Então, somente são símbolos privativos, né? O símbolo da República, então são símbolos privativos da profissão, tá bom? A OAB, né, o símbolo da carteira dos advogados, o símbolo da justiça, a balança. Então, muito cuidado com isso, pegar no carro, né, mostrar que está... Não, você pode fazer isso nas suas redes sociais, né, mostrar, enfim, colocar lá uma imagem da balança, da justiça, mas nada que já se intitule advogado, né, para evitar até mesmo constrangimentos, a pessoa chegar para você, né, e você ter que, não sou advogado ainda, né, ainda. Então, muito cuidado com isso. Vejo, às vezes, muitas pessoas que são bacharéis em direito colocando que o símbolo da OAB no carro. Não pode. Não pode, tá? Você não é advogado. Você tem bacharelado em direito. Advogado é aquele que está inscrito, regularmente inscrito na OAB, tá? Certo? Ok? Bem, nós temos aqui o artigo, o direito, né? O direito recusa do advogado em depor como testemunha. Claro, isso aí fere o sigilo profissional. O direito de retirar-se, né? De retirar do recinto, né? Retirar do recinto de audiência, que nós vamos ver em seguida, tá certo? E também nós vamos ver a imunidade profissional do advogado. O advogado pode xingar alguém, pode, isso aí não vai ser preso. Muito cuidado com isso, tá? Não é bem assim. E às vezes não se entende muito bem essa prerrogativa. E acaba que o advogado se confunde ali com um semideus. Não é bem assim, tá? Então vamos estudar esses direitos na próxima aula, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima.